Paula, Olá, tudo bem? tudo bem? Tá bom, deixa eu acertar aqui. Eu ainda tenho criança correndo aqui, não conseguimos isolar totalmente. Não, a minha questão são os gatos. Pode ser que eles apareçam também. Eles são silenciosos, pelo menos, né? São. De vez em quando eles resolvem miar, mas eles adoram a câmera. Os meus gatos, assim, amam. Então, quando eles veem que tem alguma coisa que está sendo gravada, eles ficam passando. Eles curtem aparecer. Tá ótimo. A gente vai adorar receber seus gatos aqui. Os cat lovers de plantão aí vão vibrar. Temos É, muitos aqui. Tudo bem, professor? tudo ótimo. Obrigada. Tá bom. Eu que agradeço muito ter aceitado o nosso convite aqui. A gente faz tempo que está querendo falar de diplomacia corporativa, porque é justamente o que a Think Brasil faz, e é um conceito super novo, mas estávamos esperando o momento certo aqui. E acho que ele chegou. Eu acho que aconteceram muitos debates, inclusive nessa área de HelGov, sobre o tema que tornou um pouco mais maduro o tema para que a gente pudesse discutir. Inclusive, a gente participou de um muito bacana outro dia ali na SPM, foi muito legal. Bom, já temos algumas pessoas aqui, eu vou apresentar a minha convidada, a professora Denilde Oliveira Holtzhacker, é assim que fala? Sim, é assim que fala. Qual que é a origem? É do meu marido, a família Ah, é do seu... dele vem da Europa, da região aí da Áustria, Alemanha, é meio uma parte ali meio confusa do Legal. parte É do porque mundo. tem essa coisa meio saxônica, assim, no nome, mas eu não conseguia identificar. Mas bacana. Bom, Denil de Oliveira Holtzhacker é doutora em ciência política pela USP, foi professora visitante no Bentley University, nos Estados Unidos, participou do Global Fellow Program do Institute for Higher Education, também nos Estados Unidos, foi coordenadora do curso de Relações Internacionais nas Faculdades Integradas Rio Branco, de 2012 a 2013. Desde 94, integra a equipe de pesquisadores associados ao núcleo de pesquisa de relações internacionais, chama NUPRI, da USP. Integra desde 2016 a rede de professores do Centro de Liderança Pública, CLP, e é professora do Master em Gestão Pública também do CLP. Desde 2014, é professora responsável pela minor de HelGov no curso de Relações Internacionais da SPM de São Paulo. Também é coordenadora do Núcleo de Estudos e Negócios Americanos NENAM e SPM e do Laboratório de Monitoramento Legislativo Legislab da SPM. Tendo ampla experiência nos estudos pesquisados sobre a situação política nos países da América Latina, política externa brasileira, negociações comerciais, opinião pública e diplomacia pública. Tem artigos publicados em revistas acadêmicas, nacionais e internacionais, além de ampla participação em veículos de imprensa. Então, a nossa ideia seria começar esse debate de diplomacia corporativa. Essa seria a primeira live de uma série de lives sobre o tema. E vamos falar dessa parte mais acadêmica, de formação. O que a gente mais ouve é o que você estudou para fazer isso, né? E a verdade é que tem tantas formações que podem levar a essa carreira, ela é tão múltipla, né? Que acho que vale a pena a gente gastar um tempinho falando disso e falando do que é efetivamente a diplomacia corporativa. Então, não sei se você quer falar alguma coisa antes da gente começar, senão eu começo aqui nas minhas perguntas. Bom, não, primeiro agradecer, é um prazer aqui conversar e sobre um assunto que eu gosto muito, em que eu estou trabalhando em projetos que tratam de diplomacia corporativa já aí há alguns anos, né, dentro da SPM, então para mim é um prazer aqui trazer um pouco da visão do que a gente já trabalha e essa discussão mais acadêmica sobre o tema e sobre a atuação. Ótimo. Sabe que eu pesquisei muito como que o Brasil estava tratando esse tema e as melhores definições que eu encontrei vieram exatamente da SPM. Então, eu acho que a gente está conversando com a fonte, né? Então, vamos lá. Para os nossos convidados aqui, podem fazer pergunta a qualquer momento e a gente vai endereçando aqui para a Denise. Bom, então, como uma introdução, eu
quero dizer que para serem bem-sucedidas num ambiente cada vez mais complexo e globalizado, as empresas e outras organizações da sociedade civil têm lançado mão de estratégias para alcançar a sua própria política externa. A diplomacia corporativa logo se tornou um instrumento de gestão estratégica e para atuar nessa área surge o diplomata corporativo. Antes, no Brasil, a gente só olhava para aquele diplomata do Itamaraty, aquele concurso público super difícil, concorrido e tudo mais. Tem pessoas extremamente competentes lá, mas ficava aquela sensação do morreu na praia para quem não conseguia passar no concurso também, né? E parecia também que a Faculdade de Relações Internacionais ela ia só para esse caminho. E eu conheço muitas pessoas que se frustraram na carreira porque não passaram, ou porque não tinham essa vertente da carreira diplomática internacional, né? Bom, o diplomata corporativo, hoje ele é responsável por avaliar e compreender cenários, representar, negociar, criar acordos e minimizar conflitos com o grande objetivo de aplicar essas estratégias traçadas pela sua corporação. Então, eu queria começar por conceitos, Denilde. A diplomacia realmente ela está sempre associada ao serviço público e do Itamaraty no Brasil e também somente a relações internacionais, mas o que a gente vê é que o diplomata corporativo ele atua muito também em lobby, em advocacy e em relações intra-organizacionais aqui dentro do Brasil, né? Então, qual que é o conceito de diplomacia corporativa? Assim, numa frase. Bom, acho que você colocou vários pontos, né? Começaria dizendo que você tem razão, né? Acho que a gente passou por muitos anos numa discussão de que a diplomacia na diplomacia estatal, né? Então o Estado fazendo, então por isso essa visão do diplomata a partir do Estado, porque a gente era um país muito fechado, né? Então ela é resultado também de um processo de mudança no Brasil, quando a gente passou a ter mais atuação internacional, mais interface com o mundo, a necessidade de ter pessoas que possam atuar para defender interesses das empresas, das ONGs, de outros atores. Então, acho que esse é um ponto importante para entender esse contexto. O conceito, ele é um conceito que, como você falou no início, né, tem muitas definições, e ela é E aí tem algumas que estão mais focadas no externo, então é aquele ator, aquele profissional que vai intermediar os interesses de uma empresa ou de uma organização nas relações externas, então sempre olhando para o externo, mas a gente trabalha com o conceito de que é aquele ator que lida com diferentes stakeholders. Então, uma percepção de que ela tem e por isso tem uma forte ligação com a questão do advocacy, do lobby, porque você tem uma apresentação dos interesses das organizações frente, mas não só aos atores externos, mas também a todos os stakeholders que possam ter impacto nos interesses daquela corporação. Então por isso, eu tenho uma atuação que ela é externa da diplomacia, mas ela também é das relações da empresa com o ambiente externo, que eu posso dizer. Então a gente tem um ambiente mais do central da empresa, né, que são os seus grupos, os seus funcionários e clientes, mas você tem uma série de outros atores que estão também interagindo com a empresa e que necessitam de um contato em que a empresa precisa apresentar as suas estratégias e seus interesses e defender esses interesses frente a esses atores. Então eu olharia aí o diplomata corporativo quase como um gestor das relações externas da empresa com diferentes atores e com diferentes capacidades de interação e defesa de interesse. Então, o lobby é uma possibilidade, mas a gente tem comunicação, você tem a discussão sobre a parte de relação com investidores, então você tem uma série de possibilidades, e esse profissional é aquele que vai transmitir para esse ambiente externo os interesses da empresa e negociar, acho que é um ponto importante.
o ponto de, também que vai negociar em favor da empresa. Então eu olharia aí um conceito mais amplo de diplomacia corporativa, não só do ponto de vista externo, é aquele que implementar as estratégias externas em ambientes em outros países, mas é aquele que está trabalhando com o ambiente externo em que, o ecossistema, se a gente puder dizer, externo em que a empresa está envolvida. E o que a gente percebeu nos últimos anos é que essa interação é cada vez mais crescente. Então você tem uma necessidade que as corporações em se posicionar e também interagir, engajar esses atores para que as suas estratégias possam ser implementadas. Então, acho que é um profissional que ganha muito espaço hoje exatamente por essa necessidade. Bacana. Queria voltar um pouquinho, você falou muito de stakeholders. E a gente tem alguns espectadores aqui que não estão nesse ambiente corporativo e talvez não saibam o que são stakeholders. Então, me ajuda com a definição também aqui. Bom, lá, a gente se acostuma, né, com algumas frases. Entra, né? É até difícil dar a definição de stakeholder porque ele já está tão presente no nosso dia a dia, assim, que os grupos de interesse ficam muito vagos. Assim. Porque ele não é só os grupos de interesse, né? Porque o indivíduo é um stakeholder, dependendo da situação. Então, é todo ator, se a gente pudesse dizer assim, ou pode ser empresa, outras empresas, instituições, organizações não governamentais, consumidores, o próprio governo nas suas diferentes estruturas, que estão num ambiente em que interage com o ambiente corporativo e com as empresas. Então, a ideia de que a gente tinha de um mundo fechado entre o mundo empresarial e a sociedade, acho que stakeholder definir como sociedade em geral, os diferentes grupos da sociedade. Aí você tinha Estado, governo, empresa, mundo empresarial e sociedade. Hoje a gente não tem mais essa divisão, porque esses grupos todos estão interagindo. Então, e um influenciando o outro, tanto positivamente como negativamente. Então vem pressões que antes eram pressões muito específicas, hoje são pressões difusas. E as empresas, elas recebem essas pressões também. Não é só o Estado que recebe essas pressões. Então quando a gente fala em stakeholder, a gente está falando em todos esses grupos, em todas essas possibilidades de interação num ambiente social mais amplo. Essa questão é muito interessante, né, Daniel? A gente, só contando para quem está nos ouvindo, quando a gente começa a fazer um projeto, a primeira coisa é mapear quem são os stakeholders, né? A gente tem que identificar os grupos em que eles se encaixam, quais são os interesses, se eles são convergentes ou não com a nossa causa e como é que a gente vai fazer para trazê-los para o nosso lado. E outro dia eu estava assistindo uma live da Plenária. A Plenária é um grupo que tem a Suelma, a Grazi e a Helga, elas fazem, antigamente era aos sábados, agora são segundas quinzenais, elas fazem debates super interessantes sobre diversos temas. E na primeira fase, elas estavam debatendo temas relacionados a relações governamentais, efetivamente, elas convidaram a Nayana, que é do Instituto Devolver, que é uma ONG, e a Nayana contou que ela passou a usar, a mapear como stakeholders a natureza. E eu achei super interessante você colocar a natureza como um ator de interesse, né? E que é legítimo, por um lado, né? O que a natureza quer, né? Eu achei super interessante, passei a olhar um pouco para isso também. E eu acho que daí a gente também consegue trazer um olhar mais sustentável também para as nossas causas, né? Sim, porque hoje a gente tem um ambiente de causas muito, né, que estão presentes para a definição das estratégias, e acho que esse é o ponto. O diplomata corporativo, ele não é só alguém que vai comunicar, é alguém que tem que ter uma capacidade de entender
o ambiente de interação que a organização vai ter, para que possa pensar em estratégias para diferentes situações e demandas que vão chegar. Né? Então, você pode antecipar demandas. Então, acho que olhar, nunca tinha pensado na natureza, porque eu penso sempre em grupos ou sociedades que possam efetivamente atuar, né? Mas, de certa forma, a discussão ambiental ela é uma discussão importante. Então, eu, como diplomata corporativo, tenho uma capacidade de entender esse ambiente. Eu acho que essa é uma das coisas importantes para o diplomata corporativo. É entender o ambiente onde está atuando, para saber quais são as pressões, e por isso que a gente começa pelos stakeholders, mas, na verdade, a gente começa pelo ambiente, né? Que ambiente é? Quais são as demandas que esse ambiente vai impactar nas estratégias corporativas, e aí sim pensar num plano de ação. É isso, eu achei super interessante, porque naturalmente você trazendo para o seu lado a natureza, você está trazendo vários grupos de interesse juntos, né? Aqui eu olhei já alguns comentários que a gente tem. Tem o pessoal falando que estava travando a imagem e o som. Por favor, se ainda tiver, diga se é o meu ou se é o da Denilde para a gente tentar acertar. Mas eu acho que não, porque eu estou ouvindo perfeitamente. A Suelma, ela até coloca aqui que o endereço, o arroba da plenária é plenária.oficial. E isso, coloca aqui pra gente qual vai ser o tema da próxima segunda, porque vale a pena acompanhar. O Vinícius, ele coloca que hoje as empresas que trabalham com a natureza tendem a não trabalhar com empresas que agredem o meio ambiente e que isso gera lucro. Então, é verdade, né? Esse olhar tem que estar cada vez mais apurado nessa área. A Ana Luísa, que eu acho que a gente vai conversar de um monte de coisa que interessa para a Ana Luísa. A Ana Luísa, ela é uma entrante no nosso setor aqui. Ela coloca, Denilde, fico feliz em reconhecer o conceito de relações públicas na diplomacia corporativa, porque ela vem de comunicação. E naquela época eu atuei com esse conceito, mas infelizmente o profissional de RP foi muito desvalorizado. Acho que hoje a gente vive um novo momento e a gente vai falar sobre isso, né, Denilde? Sim. Bom, ainda continuando em conceitos, eu queria que a gente falasse um pouquinho de conceito de advocacy lobby e a diferença entre eles. Bom, boa pergunta. Tricky. Bom, o advocacy, ele é uma estratégia de representação, de defesa de interesses e de causas, que engloba aí uma série ao meu ver, uma série de táticas. E uma das táticas que eu posso estabelecer, como a questão do RP é uma tática, o lobby também, que o lobby é o contato, né, direto na defesa do interesse junto aos decisores. Então eu tenho... Então, o advocacy é algo mais amplo, em que vai ser uma forma de olhar para todo esse ambiente e estabelecer quais são as possibilidades de ação e de planejamento de ação na defesa de um interesse. Enquanto o lobby eu tenho um ponto, é uma parte de uma estratégia de advocacy, né? Então ela está dentro da estratégia de advocacy. O que a gente tem por muitos lugares é uma tentativa de diferenciar o advocacy do lobby, dizendo o advocacy é das ONGs, né, e do terceiro setor, e o lobby é das empresas. O que não é, na verdade, inclusive as ONGs fazem lobby também. Então, elas tanto fazem advocacy quanto lobby, como as empresas também. Por quê? Porque a gente olhava a questão pelo contato final, e obviamente final com o decisor vai ser via lobby, que eu faço contatos diretos. Então, ela tem uma comunicação. O lobby, eu acho que ele está muito ligado à comunicação, como eu comunico, como chega ao
uma posição do que a estratégia que o advocacy vai trabalhar. E aí eu tenho defesa de causas, eu tenho estratégia de comunicação, de RP, eu tenho estratégias de coalizão e táticas, né, que não são estratégias, táticas de coalizão e a tática do lobby. Então acho que é importante, acho que é uma questão importante que vale a pena a gente gastar sempre um tempo para pensar, porque essa confusão leva aí até não é só uma questão de nomenclatura, é uma questão também de posicionamento, né? Eu estou fazendo o quê, né, na minha estratégia? Mas você não acha que essa confusão ela é proposital? Porque o lobby ele carrega uma questão muito ruim, né? A gente vê, e não é só no Brasil, não. Eu vejo isso no mundo inteiro. Quando a gente fala de lobby, traz essa coisa pesada de grandes corporações que estão investindo dinheiro, poder econômico, tudo mais. Quando as ONGs trazem esse conceito do advocacy mais para elas, será que elas não estão tentando efetivamente se diferenciar e dizer, olha, o que eu faço é bonitinho, o que as grandes corporações fazem nem tanto? E é nosso papel também dizer, olha, todo mundo faz e é legítimo, né? E é legítimo, Eu acho que vem um pouco disso, dessa ideia, né? Tanto que agora se usa até um termo lobby do bem, né? Para dizer que está fazendo lobby. Mas eu acho que tem também uma outra questão que é conceitual também, tá? Ai, que coisa de professor, tá? Que é bem conceitual. O advocacy, quando ele surge nos Estados Unidos, ele surge com uma ideia de que era um movimento de mudança social, né? Então, ela está dentro de uma teoria que a gente chama teoria da mudança, e que não era só uma representação de interesse, mas uma proposta de mudar a sociedade. Então as ONGs elas se encaixaram muito bem nessa proposta. E nos Estados Unidos, onde o conceito e as estratégias de lobby são muito fortes, existem dois tipos de lobby. Então, o que é o lobby direto, que é o contato com o decisor para levar corpo a corpo, né? Que vai decidir, então é claramente ligado à decisão. E uma outra estratégia que é chamada de grassroots, ou outside lobby, que é o lobby externo, em que eu mobilizo a sociedade para que a sociedade faça uma pressão no decisor. Então, só que no Brasil, esses dois processos aconteceram juntos. Tá? Então, a estratégia de grassroots, eu mobilizo, quanto à estratégia direta de convencimento ao decisor, elas sempre estiveram muito, muito juntas. Que faz parte do advocacy. Então, acho que tenha só um fator, Silvia, de tentar diferenciar para dizer, olha, um faz bonitinho, o outro não faz. É que, de fato, no ambiente americano havia essa distinção. E aí o que a gente percebeu, os estudos foram percebendo, que o outside lobby, o lobby de pressão, era a mesma coisa que o advocacy faz, que é levar fazer uma mobilização, fazer campanhas, estimular a sociedade a pensar num tema e, a partir desse debate público, pressionar as decisões dos governos. Então no final, a gente percebeu que eram as mesmas coisas. E aí, mas ainda há essa confusão das diferenças de estratégias. Eu acho que o que as pessoas aqui no Brasil, principalmente, têm que entender é que o que é feio é crime. Né? O que é feio é dar dinheiro, caixa 2. O que as pessoas olham como lobby e falam que isso não deve ser feito, isso é crime. Lobby é defesa de interesses, é influenciar o seu stakeholder para que ele entenda qual é a sua posição. Isso não quer dizer que ele vai atender essa posição, não, né? Sim.
é o jogo da democracia, né? Eu vou lá, apresento a minha demanda, e todos nós fazemos isso. Toda vez que Uhum. eu vou lá e mando uma mensagem no Facebook do meu deputado para pressioná-lo, eu estou fazendo também a defesa de um interesse. Então, Uhum. este processo é legítimo. É que a gente teve todo um desvio, e aí sim eu acho que foi um uso indevido do termo, né? Porque foi Aham. de legitimar uma prática ilegal, que hoje acho que hoje a gente já está bem avançado em mostrar que defesa de interesse é importante para todo mundo, né? E esse é o jogo da democracia também, faz parte Uhum. de ter essa atuação. Tá legal. E eu queria só um último conceito, antes da gente ler tudo aqui e passar para essa coisa da formação. Diferença entre diplomacia corporativa e diplomacia civil existe? Em tese, a diplomacia corporativa é uma diplomacia civil, né? Porque os dois são de atores da sociedade civil. Então, em tese, é a mesma coisa. E aí, a diplomacia tem uma diferença entre a diplomacia pública, né, do Estado, estatal, e a diplomacia da sociedade. Mas se usa esse termo de diplomacia civil, especialmente aí sim internacional, que sei lá, desde os anos 90, você tem um grupo muito grande nas conferências internacionais de participação de grupos da sociedade que estão interagindo num ambiente diplomático de Uhum. organizações. Então, esse termo surgiu para dar conta desses grupos, e aí são empresas, são ONGs, o próprio indivíduo que participa de debates que são debates do ambiente diplomático internacional, especialmente nas grandes conferências da ONU, nas grandes conferências ambientais. Então, você tem muita diplomacia civil, que é pressão da sociedade nessas conferências, nessas organizações. Então, acho que essa é a única diferença, é a diferença de onde eles estão atuando, né? Ou de um lado, diretamente nas organizações que vão depois influenciar os governos. Essa nomenclatura até para mim é nova. Apareceu nas minhas últimas pesquisas, eu confesso. Bom, Mas é por isso. antes da gente... A Lala é uma diplomata civil, se for nesse caso. Existem outros termos, né? Tem termos também que se usam nos Estados Unidos, por exemplo, para diferenciar pessoas que têm um impacto de opinião pública muito forte, que são formadores de opinião, eles chamam diplomacia das celebridades. Então tem uma gama aí de discussões sobre como as pessoas podem influenciar os governos. Isso a gente viu muito aqui no Brasil também, agora na pandemia, né? A Anitta fazendo influência, fazendo lobby forte, conseguindo mudar uma lei com uma live. Foi interessantíssimo acompanhar isso. Bom, eu vou ler aqui os nossos comentários para a gente mudar um pouquinho de foco. Bom, a Suelma coloca aqui que a próxima plenária vai ser sobre burnout, que é na nova série Tabus no Trabalho. Imperdível, hein? Importante. Aí o Vinícius coloca que as pessoas acham que lobby é apenas para ganhar dinheiro e que o advocacy é usado pelo terceiro setor, mas com a finalidade também de gerar verba. O terceiro setor também tem que arrecadar, gente, para poder trabalhar, é um fato. O Medina no Insta... Ixi, perdi aqui. Deixa eu pegar de volta. Medina no Insta coloca lobby igual a RIG, que é Relações Internacionais e Governamentais. Eu colocaria a RIG mais perto de advocacy do que de lobby. Não sei se a Denilde concorda comigo. Henrique é a estratégia, né? Total. É isso. A Suelma coloca que lobby e advocacy são estratégias de defesa de interesse. No primeiro é direto no decisor, o segundo eu mobilizo atores da sociedade para gerar pressão sobre o decisor, que é uma ferramenta de defesa de interesse. E ela coloca que é importante essa precisão conceitual da professora Denilde. E aí é isso. Depois a gente tem beijinhos, joinhas e coraçõezinhos que valem também, gente. Podem mandar, tá tudo. Bom, a gente gosta, a gente se sente motivado. Então vamos lá, agora vamos falar de formação.
A diplomacia corporativa, então, ela chega nessa nova onda de posições 4.0, eu diria, né? Que gera oportunidade de novas carreiras no ambiente de negócios global, né? E como a academia e as universidades têm encarado essa nova realidade e preparado seus estudantes para atuar na área? Somente estudantes de relações internacionais podem atuar na área? E como é que os profissionais já formados podem buscar complementação para se habilitar? Bom, não é só o foco em relações internacionais, é que eu acho que o curso de relações internacionais no Brasil, ele conseguiu abarcar aí uma gama grande das principais pontos para a formação de um diplomata corporativo. Então, tanto do ponto de vista de negociação, de análise de ambientes que a gente chama ambientes complexos, né, de grande grau de incerteza, a análise do ambiente político e do ambiente econômico. Então é por isso que muitos dos profissionais dessa área vêm de cursos de relações internacionais. Uhum. E as universidades, elas passaram um período muito grande tentando se localizar, né? Falou, Silvia, que no começo as pessoas saíam frustradas dos cursos de relações internacionais porque eles tinham uma expectativa de ir para o setor público e não conseguiam se inserir, e os cursos também não conseguiam dar essa visão. Então, hoje você tem toda uma área dentro dos cursos de planejamento, de definição de estratégias de negócio, para conseguir entender, porque eu estou numa empresa, eu estou numa instituição, numa organização, que tem interesses comerciais. Então, uhum. Interesses as estratégias empresariais, para entender como que eu vou comunicar, como eu vou negociar e como eu vou me interagir com esses outros, desse ambiente externo que a empresa está. Então, o curso de Relações Internacionais, acho que conseguiu estabelecer essa relação de forma equilibrada, especialmente em São Paulo, porque em São Paulo a gente não tinha o Itamaraty, não tinha as embaixadas, não tem, né, as embaixadas, não tem o ambiente internacional forte, então, mas tem um ambiente empresarial muito forte, então essa levou os cursos a terem essa abordagem. Agora, outros curso de administração, eu posso, se eu completar a minha formação, muita gente do direito pode completar, as áreas de comunicação, que são fortes, também podem estar atuando nesse ambiente de diplomacia corporativa. Só que nesses casos, esses outros cursos, vai exigir, sim, aí uma complementação de formação, uhum. Que muitas vezes quem é de administração vem com uma boa base, conhece muito do ambiente empresarial, da definição de estratégias empresariais, uhum. Mas conhece pouco sobre o ambiente externo, né? Sobre governo, sobre as causas que estão na sociedade, então precisa formar e precisa complementar esse pouco de comunicação. Então, nenhum curso vai te dar toda a formação. Acho que esse é o primeiro ponto. Ele vai te dar uma força num aspecto e vai te forçar a buscar outras habilidades e desenvolver outras habilidades em questões. Então, acho que é um profissional que precisa estar o tempo todo em formação, porque você está num ambiente de muita mudança, né, constante. E de interações constantes que precisam de conhecer o que está acontecendo de novo, quais são as melhores estratégias, quais são as possibilidades de atuação para esse profissional. Então, acho que tem um curso que tem um perfil mais próprio. De relações internacionais, acho que hoje em São Paulo, especialmente, quase todos os cursos pode te oferecer. Agora, você vai ter a necessidade de buscar conhecer outros ambientes. E quem faz relações internacionais sente falta, muitas vezes, da parte empresarial que precisa ser desenvolvida, entender a estratégia e como eu comunico essa estratégia. Então
Então, todos os cursos vão ter aí a necessidade de complementação da profissão. E é uma profissão, não sei se você vai me perguntar isso, mas eu acho que é bom colocar, que ela não é uma profissão do início da carreira, né? Ela é uma profissão do meio para o final, né? O diplomata corporativo, em geral, está nas decisões, na parte mais decisória da empresa. Então, são cargos mais sêniores. Então, eu começo a também me desenvolver quando eu entro e começo a trabalhar. Então, eu vou entender o negócio, vou entender todas as técnicas que são relacionadas, e aí sim eu vou crescendo dentro dentro da carreira. Eu acho importante colocar que o diplomata corporativo, sim, mas o Relações Governamentais pode começar, né? Logo da saída da faculdade. Então, para a gente estimular o pessoal a ir para essa área, sim, é super interessante, dinâmica, contagiante e tudo mais. Você precisa entrar na área, você vai ter que lá. Mas ela não ela é uma carreira que vai sendo desenvolvida. Sênior, né? Tem. Geralmente é uma posição mais sênior. Agora, diferente do Brasil, a gente vê outros países, por exemplo, os Estados Unidos e na Europa, em que o diplomata, inclusive estatal, ele é contratado do mercado, né? Então, eu fiz um mestrado em diplomacia nos Estados Unidos, e aí é que eu acho que a gente está um pouco atrás. Nos Estados Unidos já existe um mestrado em diplomacia, já existe um estudo bem focado nessa área. E aí ele vai para áreas muito interessantes que falam em questões humanitárias, questões de refúgio, questões de guerra também, que a gente aqui no Brasil não tem muito forte, nos Estados Unidos tem. Mas o que eu acho mais interessante é justamente isso. Eles conseguiram chegar mais cedo nessa parte da formação porque as embaixadas, os consulados, toda a diplomacia americana e europeia, ela é baseada em contratações do mercado. Então, o profissional ele precisa se preparar e não prestar um concurso, né? Sim, ele tem que se preparar. Não, é que o ambiente lá de competitividade, de abertura também é diferente, né? Então, criou essa força da atuação da diplomacia corporativa e da diplomacia em geral. No caso do Brasil, a gente não tem um curso, um mestrado de diplomacia corporativa, por exemplo. E eu acho que poucos cursos tentam dar esse profissional, esse pacote inteiro, né? De que eu consigo entender o mundo, eu consigo entender governo, economia, sociedade, entender quais são os temas gerais. Então, são poucos. Ainda é uma área que tá em formação, inclusive no processo de organização, e aí você tem razão, a gente ainda tem um passo atrás. O que a gente tem é que alguns cursos que começam a construir, né, num nível de pós-graduação, aí eu posso fazer propaganda aqui, mas aí de fato a SMM fez um investimento para fazer esse movimento, tanto na graduação quanto na pós-graduação, para ter essa formação, mas a gente ainda não tem um mestrado, a gente não tem um doutorado, que são cursos que poderiam fortalecer conceitualmente, fortaleceriam a pesquisa na área. Então, esse é um fator ainda que está em evolução. Mas para quem está na área desde os anos 90, eu posso te dizer assim, a gente já evoluiu tanto, a gente já cresceu tanto nessa área, que nesse debate, a gente já está num processo de amadurecimento que como eu sou uma pessoa otimista, sempre, eu vejo sempre o lado desse lado. Né? Então, não estamos no nível da Inglaterra, ou da França, ou dos Estados Unidos, que de fato tem cursos já muito estruturados. Mas a gente evoluiu muito rápido, então acho que isso vai ser, à medida que a gente tem mais gente trabalhando, né? Então entrem na área e atuando, mas a gente também consegue evoluir em termos da formação acadêmica. E as escolas, os cursos de negócio têm entendido que isso é um passo importante, não só para quem é da área de relações internacionais, mas também para quem é da área que vem das áreas de administração e negócios. Então, acho que
eu vejo um lado positivo, Silvio. Eu acho que a gente vai evoluir. Não, e eu acho mesmo, a gente não pode esquecer que o Brasil se abriu para o mundo em 91, 92, né? A gente tem que olhar para isso mesmo, estamos engatinhando. Bom, E é uma Safat. concordo aqui com a Suelma, é uma formação constante É isso. e de formação, né? Então a gente está sempre aprendendo algo novo para atuar. É parte da lógica, inclusive, do diplomata corporativo. E a gente não pode desligar um dia, né? Aqui no Brasil, principalmente, parece que as coisas acontecem, né? Bom, vamos lá. O Safat, em 2007, ele destacou que o diplomata corporativo é o colaborador de uma empresa responsável por desenhar e gerenciar a política externa corporativa, ou seja, a estratégia internacional da empresa. Esse profissional deve desenvolver habilidades multidisciplinares para o sucesso e sustentação dos processos de internacionalização da organização que representa. Então, lá em 2007, aqui no Brasil, a gente já tinha esse conceito de diplomacia corporativa, mas ele estava totalmente focado em ambientes internacionais. E hoje a gente vê uma necessidade de focar em ambientes nacionais. A Think Brasil, hoje, ela trabalha em ambientes nacionais e também internacionais, mas sempre com o olhar do Brasil. Como é que quando que essa nacionalização da diplomacia corporativa tornou-se necessária e como que ela muda o perfil profissional e acadêmico de quem trabalha na área? E aí eu vou juntar com uma próxima pergunta que seria, efetivamente, qual é o perfil do diplomata corporativo? Existe uma regra ou requisito para atuação? Ele tem que ser um cara mais extrovertido e que faz relacionamento fácil, ou ele tem que ser um grande comunicador, ou ele tem que escrever muito bem? Como é que habilidades que quem quer entrar nessa área precisa desenvolver? Bom, eu juntei várias coisas aqui. Várias coisas. Roberto é um amigo, grande amigo. Dos anos 90 até mais ou menos meados dos anos 2000, realmente a gente estava focado na parte externa, né? Quando as empresas brasileiras veem a necessidade de começar a atuar no exterior. E aí a gente precisava de alguém que entendesse a nossa cultura para atuar em outros países e intermediar aí, conhecendo as estratégias locais, entendendo quais são as demandas para esse processo de internacionalização. Só que a gente tem um modelo hoje, e que pode ser que a gente mude, né? Mas um modelo internacional de que você não tem mais essa diferença entre externo e interno, né? A empresa está atuando aqui, mas os fornecedores estão externos, ela tem pressão de consumidores em todo o mundo. Então, isso fez com que a gente precisasse também aprender a comunicar o que é o Brasil, como que o Brasil funciona, quais são as instâncias. Então, o diplomata corporativo, ele ganhou esse, que a gente pode dizer, um leque de atuação que não ficou restrita só nas relações externas e nas dinâmicas externas, mas também para entender as dinâmicas domésticas e quais os tipos de influência que chegam no Brasil, né? Quais tipos de pressão que chegam, quais são os grupos de interesses que também estão atuando, que são externos, mas atuam no Brasil. E como grupos de interesse no Brasil estão relacionados em redes internacionais. Então, a gente complicou, né? O mundo ficou muito mais complexo. E as definições de estratégias não passam mais só pela questão com uma questão local versus internacional. Então, acho que foi esse o movimento. Não é um movimento só no Brasil, acho que é um movimento global. E acho que essa é uma característica importante para o diplomata corporativo, e aí por isso o curso de Relações Internacionais é muito forte, né? Que eu preciso entender o que está acontecendo no mundo. Não adianta ser só alguém que sabe processo, o governo brasileiro, as relações locais. Eu preciso entender como essas relações locais estão conectadas e como elas estão, que grupos internacionais estão atuando. Então, o ambiente
de atuação vai sendo ampliado, e aí, à medida disso, vai mudando também as características desse profissional. Então, eu preciso entender Brasil, porque eu preciso comunicar no exterior o que o Brasil defende, né, o que a empresa brasileira vai defender, mas eu preciso também entender quais são as demandas que vão vir de externas para o país. Então, acho que aí virou uma mão dupla de atuação. E aí a definição do Gilberto perde o sentido, porque ele estava olhando só para o processo de inclusão. Aqui eu estou olhando que uma empresa hoje ela pode receber demandas e pressões de governos e pressões que não necessariamente são só de um ator e de locais. E aí eu preciso olhar, mas eu preciso entender o local, porque é onde eu atuo. Então acho que vai sendo essa a complexidade. Quanto ao perfil, tudo que você disse é importante. É preciso se comunicar, precisa saber ter capacidade de produzir um texto coerente e correto, né? Então precisa ter essa uma habilidade importante. Mas eu acho que a gente tem algumas habilidades que são essenciais hoje. Eu acho que a habilidade de comunicação é essencial porque eu tenho que ser capaz de me comunicar com pessoas diferentes, níveis socioeconômicos, diferentes processos culturais, né? Então a gente vive num mundo de grande diversidade, que é importante eu saber como posicionar e como interagir com essas pessoas e com esses diferentes grupos. Então, acho que comunicação é essencial. Outra característica é a característica de análise. Eu tenho que ter uma grande capacidade de análise do ambiente em que eu vou atuar, de como essas interações acontecem. Então, a formação do diplomata corporativo, ela tem que ser uma informação muito sólida. Alguém... mas algumas vezes é tão conceitual e teórico, eu falei assim, sim, porque senão você não vai entender o que está acontecendo no mundo. E de onde está surgindo alguns debates. Então, a capacidade de análise é essencial. E hoje em dia as informações elas chegam por tantas vias, né? E tão truncadas e com tantos interesses por trás que também tem que ter essa capacidade de filtro, né? De filtro, tem capacidade de entender e de reportar, né? De ser alguém que pode simplificar. Eu acho que até o diplomata corporativo tem que ser a capacidade de simplificar questões complexas para grandes grupos. E a terceira, a capacidade de negociação, né? Isso está na base, acho que vai para a área de RIG, como colocar no lobby, advocacy, eu preciso ser capaz de negociar, porque ela é central. Tá? Então, a interação, a comunicação e negociação são duas que estão na prática do dia a dia, né, de quem está na área de diplomacia corporativa. E hoje eu acho que a gente tem algumas soft skills que são importantes. A Suelma falou de burnout, que essa situação acho que é um tema importante, porque a gente tem sobrecarga de informação, mas eu tenho empatia, né? Eu tenho que ser capaz de falar isso. Eu acho que empatia é a palavra da profissão, assim, e que não vem de agora. Eu acho que todo mundo está tendo que trabalhar a empatia nesse momento, mas para a gente isso tá desde lá de trás. Se você não tiver a capacidade de se colocar no lugar do outro, entender como é que ele está pensando... Você não consegue compreender que demandas estão vindo, né? E como você vai lidar com essas demandas. Então, acho que esse é um soft skill que eu acho que é muito importante. E o outro é flexibilidade. Eu tenho que ter uma grande flexibilidade para entender que é diferente da empatia, porque a empatia eu me coloco no lugar do outro, né? Flexibilidade é para entender que eu estou em ambientes muito diversos e que eu tenho uma capacidade de ouvir
muito grande para, com isso, ser capaz de pensar estratégias e pensar em como melhorar aí as relações na sociedade. Então, eu acho que é muita coisa, né, para um profissional, mas eu acho que são pontos muito importantes para você conseguir se dar bem. O resto, você consegue aprender, né? Você aprende, você melhora a sua escrita, né? Você melhora a falar bem, né? Você melhora em ter capacidade de comunicar em outras línguas, que você adquire, mas tem algumas coisas que você realmente tem que estar disponível a entender que essa vai ser parte da sua profissão. Então... E eu digo que sempre aprender a sorrir, né? Porque a gente tem que estar sempre de alto astral, a gente não pode deixar com que as coisas entrem e interfiram, a nossa vida pessoal interfira naquela situação que a gente está trabalhando. Então, é uma pedra de gelo, só que não, né? Não, e tem o que é o lado da diplomacia, né? Que é essa capacidade de entender que você tá, que o outro tem uma defesa de interesse, que você tem uma defesa de interesse, mas vocês não são inimigos, né? Que você tem. Então a lógica diplomática aqui funciona também para quem está na área corporativa. E sorrir é sempre bom. Sorrir tem mostram que sorrir melhora muito as relações entre as pessoas. Então, essa já é parte dos problemas quando você está sorrindo. Então isso é importante. Aqui falando sobre perfil, a gente tem alguns comentários. O Vinícius, ele coloca: a grande parte da minha turma, eu imagino que ele seja estudante, sente falta da parte empresarial e tecnológica. Imagino que ele seja de relações internacionais. E a Ana Luísa, ela coloca: isso mostra que o comportamento do profissional é fator determinante. A qualificação é importante, mas se aprende, já o perfil é um dom. E a Suelma coloca que precisa estar em formação constante, que você já tinha lido. Vamos ver, aqui tem... E a Ana Luísa coloca que é necessária inteligência emocional. Se eu contar aqui as situações que eu já passei, inteligência emocional, absolutamente necessária. E essa é uma questão importante, né? Porque na universidade você pode até trabalhar algumas questões emocionais, mas é no dia a dia que você vai também, né, saber como lidar com essas situações de estresse, você tem, né, de todos os tipos. E um ponto importante que eu acho da discussão é que aí, respondendo o rapaz, esqueci o nome dele, que Vinícius. falou. Vinícius, muitos cursos de relações internacionais realmente têm essa dificuldade de trazer para o corporativo, porque a gente tem toda uma outra, obrigatoriamente pelo MEC, a gente tem que dar tudo a grade, né? Que é da área de política, né? E de economia política. Mas muitos têm já desenvolvido. E um ponto importante que eu não acabei não colocando, que é essa questão tecnológica, né? A questão tecnológica veio para ter um papel importante na área, que as universidades ainda sofrem um pouco para introduzir, mas já tem muitos movimentos para trabalhar com a questão tecnológica, e aí facilidade dos jovens com a tecnologia faz com que... Eu ia falar. Eu acho que é um período de transição de dificuldade tecnológica, porque essas novas gerações já vêm com esse chip, né? Talvez elas ensinem os professores. Olha, eu sei que eu aprendo. Né? Bom, e eu acho que a pandemia veio também para isso, né? Para a gente aprender tantas coisas novas nessa área. Eu sempre tive a habilidade de falar em público, mas falar no vídeo assim sempre foi uma coisa que me deixou nervosa. Fazia entrevistas, tudo mais, mas com muita preparação, tudo mais. E aí a pandemia vem para fazer a gente inovar, né? Fazer a gente trazer coisas novas. Eu acho que todo mundo vai ter uma história assim de alguma coisa que mudou na vida profundamente na carreira nesses 6 meses malucos que a gente está vivendo, tão tristes, é claro, mas com tantas oportunidades, com tantas coisas novas, né? Sim, é verdade. Bom, vamos voltar. Então,
A gente tem, em tese, 6 minutos, mas o Instagram não me derruba mais, então a gente pode falar um pouquinho mais para completar. Foi professor. Aqui nós passamos dessa fase de que em 1 hora ele derrubava, agora temos um pouco mais. Bom, falando ainda de formação, quais são as organizações que absorvem? Acho que a gente já falou isso, mas onde estão as oportunidades de trabalho? Se o mercado está em ascensão a ponto de absorver, porque a gente sabe também que o número de cursos de relações internacionais vem crescendo e ainda com a possibilidade de outras carreiras derivarem nas relações governamentais, a gente pode ter aí um grande número de formados nos próximos anos entrando para o mercado. Se essas instituições elas têm efetivamente capacidade de absorver esse número elevado de pessoas se formando e tentando entrar, e o que traz para as organizações ter efetivamente essa área? Quais são os benefícios para as organizações de olharem e inovarem nessa área? Bom, os benefícios, acho que as próprias organizações têm percebido a necessidade, né, de ter essa área, principalmente com essas crescentes demandas de posicionamento das empresas, né, a gente vive num mundo em que a empresa ela não é mais só um agente econômico, ela é um agente social. Então, com questões que passam de diferentes abordagens, diferentes mobilizações. A gente viu isso no final de semana, uma decisão que é de RH, gerou toda uma mobilização e um questionamento, inclusive, da posição da empresa. Então, a gente tem visto cada vez mais. Então, a empresa vai, se ela ainda não tem, ela vai começar a perceber à medida que essas pressões cheguem. Hoje, do ponto de vista, você tem uma série de áreas que você pode atuar como diplomata corporativo, que não está restrito só à empresa, né? Mesmo o setor de ONGs tem profissionalizado a sua atuação e buscado ter profissionais com esse perfil. Então, você tem o ambiente, empresarial, mas tem o ambiente financeiro, instituições, entidades de classe que também atuam e que também reforçam as suas ações empresariais, também tem um ambiente crescente. E eu acho que o importante é que muitos desses lugares, ONGs, entidades, grupos de interesse que antes eram muito pequenos, muito pouco profissionais, passaram a entender a necessidade de profissionalizar. Então acho que abre aí uma série de possibilidades para quem entra na área e quem está na área. É uma área concorrida, porque a gente tem uma concorrência com quem fez economia, quem fez administração. Então, é um ambiente bastante concorrido. Mas se você tem uma boa formação, se você tem uma sólida construção aí do que a gente já conversou, das suas habilidades e competências, eu acho que tem muita chance de muito sucesso, né? Para uma área que realmente cresce. E eu falei em algum momento que é um cargo que está hoje na estrutura entre médio, né, médio e high, dentro das empresas, no setor mais executivo, mas a gente sabe que a necessidade de construir equipes, porque aí antes era uma pessoa só, que era o diretor que cuidava de corporate affairs, né? Então, hoje você tem que ter uma equipe, e aí a possibilidade de posicionamento dentro da carreira. Então, acho que também vem evoluindo e abrindo o mercado de trabalho, Silvia, para as pessoas que atuam na área. A Suelma, ela cita aqui o Sistema S, né? A CNI, federações, câmaras de comércio têm atuado muito em diplomacia corporativa. E o que eu tenho visto é que muitas empresas, além de terem as áreas internas,
elas acabam terceirizando uma parte desse serviço, ou o que a gente tem visto muito, empresas que já identificaram que o nível tem que ser mais sênior mesmo e não tem capacidade de absorver, elas acabam contratando empresas terceirizadas, E que é o caso da Think Brasil. Fazendo meu jabá aqui, é o caso da Think Brasil. tem muito crescimento de consultorias, né? De empresas que vão prestar serviços para as corporações. Então você tem várias oportunidades de trabalho. E o que a gente vê, eu tenho visto muita gente nos procurando de empresas muito pequenas e que sofreram muito com a pandemia, nesse abre e fecha, né? E que tem que enquadrar como atividade essencial, e aí nas suas próprias prefeituras, e não tem, ou vai fazer isso via associação comercial, mas acaba não confiando na associação comercial local, ou a associação não tem força, ou não se reuniu, dependendo da cidade e tudo mais. E aí eu vi muita procura de pequenas empresas para fazerem situações pontuais e que identificaram também essa necessidade de se relacionar institucionalmente, né? Sim. E de unir forças e de prevenir conflitos e tudo mais. A gente já vai falar em prevenção de conflitos, mas o Arilton da BASF pergunta como o soft power se aplica à diplomacia corporativa. Ele é essencial na diplomacia corporativa. O soft power a lógica, né, de exercício de poder dos estados na perspectiva cultural e muitas vezes política. Então ela tem um efeito muito importante para a diplomacia corporativa, porque a questão cultural é muito importante. Então, atuar, conhecer o ambiente cultural, mas usar as ferramentas ligadas ao soft power, que é usar a negociação a partir de caráteres mais de persuasão, de aproximação, de convencimento, é essencial, é quase como parte da definição, inclusive, que a gente tinha dado de lobby anteriormente. Mas o termo soft power ela é um termo do Estado, porque é o Estado dizendo eu vou usar um outro recurso, e aí você pode ter um recurso que a gente chama de hard power, né, que é o poder mais direto. Bélico, quase. E eu posso usar o outro poder, que é o poder de persuasão a partir de elementos culturais, principalmente. E eu acho que nós brasileiros somos muito hábeis nisso, né? Em geral, assim. É cultural. A gente usa isso muito bem. Um dos casos, o caso da cachaça, né? É o uso do soft power, de um elemento cultural, né? Que é ligado à brasilidade, tudo isso, para projetar o setor e projetar o produto no exterior. Então a gente usa bastante o soft power. Vamos lá, deixa eu ler mais um. A Suelma diz que nesses 20 anos de carreira, desde que ela se formou em Relações Internacionais, vê uma ampliação consistente em diplomacia corporativa e relações governamentais e que há oportunidade sim. O Medina no Insta, Silvia, tem interesse em trabalhar na Think Brasil, trabalha com comunicação. Medina, manda uma mensagem no privado para mim, por favor. Podemos fazer uma parceria de sucesso. Conversaremos. Vamos falar então de prevenção de conflito. A gente falou que mapear stakeholders é essencial e desenvolver, planejar o relacionamento com eles e que isso é importante para prevenir conflito. Mas como é que a gente pode efetivamente prevenir conflitos quando a gente fala em relações internacionais e governamentais? Bom, começa fazendo um bom planejamento, né? Entendendo quais são as ameaças, quem serão seus aliados, e aí você consegue estabelecer estratégias para conseguir se aproximar e convencer os possíveis oponentes e trazê-los, né? Engajá-los para a defesa da sua posição. A outra perspectiva importante, Silvia, é que a área de relações internacionais ela é muito conhecida por ser que ela lida muito com as crises, né? Então aqui eu estou dizendo uma estratégia que é a estratégia de prevenção. Que a ideal, né?
O ambiente normal do diplomata corporativo é lidar com as crises. E aí acho que a gestão de crises, conhecer o processo de gestão de crises, como estabelecer essas estratégias é essencial, porque aí eu não tô, e aí eu vou tratar de não escalar uma crise e um conflito e tentar resolvê-lo dentro das técnicas e dos limites, então, de aplicação dessas técnicas. Então, acho que ela é essencial, eu posso prevenir conflitos, me antecipando e análise do contexto, entender o ambiente, entender quem são os atores que eu vou interagir. É essencial. E como eu vou me comunicar, quais são as mensagens que vão ser enviadas, né? Que tipo de interação vai ser estabelecida, eu consigo prevenir conflitos. Agora, do outro lado, quando eu estou na crise, é como fazer isso sem gerar mais conflitos, né? E aí eu acho que técnicas de gestão de crise são as técnicas essenciais para se aprender na profissão, para exatamente conseguir fazer com que isso não escale. E buscar aliados, né? Buscar aliados dentre os stakeholders para exercer esse nosso soft power aqui. Dados, montar a estratégia, comunicação, fazer a série de possibilidades, vai depender da crise. Mas é muito importante eu saber como lidar com ela, como fazer com que essa crise tenha menos impacto e menos duração possível. Então, isso acho que é o dia a dia de quem trabalha na diplomacia corporativa. E você nunca sabe quando elas vão aparecer, né? Muitas vezes elas são black swans, que a gente tem que lidar. Legal. Bom, para a gente fechar, a minha pergunta, acho que a gente até já comentou bastante, seria como as corporações têm se movimentado nesse sentido. Eu queria comentar o que chamou muito a nossa atenção nas últimas semanas, que foi a PepsiCo, uma empresa super importante de escala mundial. Ela contrata o Roberto Azevedo, que é o ex-diretor-geral da OMC, para participar do seu quadro aí. Então, para a gente, isso é um sinal de que a diplomacia corporativa ela está fazendo parte e ela ganha um espaço muito importante dentro das grandes empresas. Isso é um importante sinal de que a carreira é promissora. Importantíssimo sinal que a carreira é promissora, né? Então, acho que ela mostra, de fato, que é um ambiente crescente. E atrair um profissional dessa envergadura significa que a empresa está investindo, de fato, para que tenha uma atuação não só internacional, mas que isso esteja ligado às suas estratégias de negócio. Eu acho que é bem importante. Mas eu acho que ela vai crescer, e eu acho que esse é um reflexo da atuação, porque você precisa mais de pessoas capacitadas que entendam essas diferentes interações que a gente falou aí ao longo dessa live. De fato, a gente vive num momento em que a necessidade de se posicionar e de conhecer as demandas da sociedade não é mais só algo restrito ao governo, mas é de todos os participantes desse processo. E as empresas, acho que perceberam que esse é um ambiente que se elas não atuam, elas vão ter que atuar, porque as pressões vão ser cada vez maiores. Então, é um mercado fascinante. Ela não é só um grande mercado, mas acho que todo mundo que trabalha nessa área é fascinado pela profissão e pela atuação. Então, eu super sou fã do trabalho, e acho que é crescente, sim. E vamos construir mais, né? E consolidar melhor essa área. Eu digo que eu não conheço ninguém que tenha entrado nessa área e falei, isso não é para mim, acho que eu não gostei muito, é chato, é tedioso. Tedioso não é de jeito nenhum, né? De fato não tem rotina. Não,
Tudo que não tem é tedioso, eu sempre brinco. E todo dia aparece alguma coisa que você vai ter que lidar, que você vai ter que aprender. Então ela é uma profissão muito dinâmica, e realmente muito dinâmica no dia a dia, nas interações. Então, e também não conheço ninguém, Silvia, que não se Não apaixonou conheço. por Não conheço nada. ninguém que fez transição de carreira oposta, que decidiu sair. Isso aí, Por nenhum motivo. Nenhum motivo. Se alguém eu, conhecer, me apresenta. eu Bom, também não. eu preciso encerrar, porque a gente já passou 10 minutos do previsto, já que agora o Instagram nos deixa. Quero dar um spoiler aqui. Na quinta-feira a gente vai falar sobre uma análise das eleições americanas e o impacto delas aqui no Brasil. Eu acho que é um bom exemplo de como que a gente tem que olhar para fora e para avaliar o que vai acontecer aqui. Eu quero agradecer muito a professora Denilde. Quero agradecer ao pessoal que estava aqui. O Medina no Insta colocou Denilde Silvia, live de excelente qualidade, vocês são incríveis. Obrigada. Suelma, é tudo menos tedioso, é isso. Suelma, nossa companheira de batalha aí. E Denilde, obrigada. Espero que a gente possa se encontrar o mais rápido possível, que acabe essa pandemia e que a gente possa tomar um café mais tranquilo. Com certeza. Também espero, e foi ótimo. Excelente conversa. Espero aí ter contribuído um pouco para esse debate. Muito obrigada. Essa live, então, ela fica no nosso IGTV aqui no canal, e no fim da tarde ela tá no canal da Think Brasil do YouTube. Aproveita, se inscreve lá, que a gente tá providenciando um material bem bacana aqui. A Ana Luísa também colocou que a gente arrasou, parabéns, adorei. É isso, gente. Denilde, obrigada, viu? Nada. Até Até logo. mais. Tchau, tchau. Tchau.